Senhoras e senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, que participamos da seara da doutrina espírita, nossos votos de muita paz. Era um dia como outro qualquer. Nazaré, na Palestina, era então um pequeno burgo, distante uns 110 quilômetros de Tiberíade, do mar da Galileia. Nazaré constituía uma das muitas vilas que nós ainda hoje encontramos pelas terras longínquas de Israel. Uma família recebe hóspedes, parentes, hóspedes que moravam próximos, porém do outro lado, do lado das montanhas. A residência era de um carpinteiro, Yosef. Yosef fazia pouco tornara-se pai. A sua jovem esposa, Miriam, se caracterizava pela beleza, pela pulcritude e pela mocidade. Nesse momento, deve ter menos de 20 anos. Yosef já era portador de uma idade mais prolongada. Havia naquele lar a presença dúlcida da paz, porque o filho, Yeshua, era o encantamento da pequena família e também dos aldeães que ali residiam. As visitas eram de uma prima de Miriam, Isabel. Era prima em primeiro grau e viera visitar a sua parenta trazendo o seu filho. Curiosamente, o seu menino nascera um pouco antes do menino de Miriam, enquanto o menino de Miriam, conforme a tradição, nascera em dezembro, o menino de Isabel nascera em junho. Chamava-se Iocanã. Então esses familiares possuíam laços de uma grande intimidade transcendental, porque o pai de Iocanã havia chegado a uma idade avançada com a sua mulher, sem a bênção da reprodução. E certo dia, sacerdote, ele orava no templo, quando lhe aparece o ser espiritual, e lhe afirma que Deus houvera ouvido as suas orações e ia permitir-lhe o júbilo da hereditariedade em um filho do sexo masculino. Ambição de todo e qualquer hebreu por causa da questão da perpetuidade da raça e de qualquer criatura humana, sem nenhum detrimento quando a filha chegava no lugar do rapaz. E ele ficou espantado, elucidou que a essa altura, tanto ele quanto a esposa já eram provectos e não tinham como reproduzir-se. A fecundação era muito difícil e o ser angélico silenciou-lhe os lábios e disse-lhe para que durante um período permaneças mudo, sem nada dizer a respeito dos desígnios de Deus. Zacarias, esse homem, foi tomado de algo especial e um esplendor estranho e íntimo veio morar-lhe na casa física. Quando ele saiu daquele recanto de oração e se aproximou da multidão, as pessoas diziam entre si: ele deve ter tido uma visão celestial,
porque estava do outro lado da cortina imensa que vedava aos não iniciados a Arca da Aliança e aqueles objetos considerados sagrados pela tradição. Foi dessa forma que Iocanã nasceu com um ministério estranho. Estavam, pois, as duas famílias em uma confraternização de natureza transcendental. Mas, ao cair da tarde, todos reuniram-se para elevar a Jeová o coração transformado numa prece. E essa noite inolvidável, na casa modesta do carpinteiro em Nazaré, assinalava um fato que deveria demonstrar o amor de Deus pela humanidade e, particularmente na era, pelo seu povo, como eram considerados os hebreus, em relação à divindade. E por que se considerava seu povo? Porque era a única nação da terra monoteísta. Acreditavam todos no Deus único, na essência e na misericórdia de Jeová, o Yahvé, como marcadoras do início do universo e da sua finalidade e eternidade. No dia seguinte, entre festas e sorrisos, preparava-se o retorno da família visitante. E mais ou menos ao cair da tarde, às 16 horas, chegou o momento da despedida. Era um instante de imensa ternura. As duas mulheres tinham as mãos cruzadas e bendiziam-se porque se haviam tornado mães. Uma idosa, a outra jovem demais. E cada qual havia falado a respeito dos seus filhos. Esse encantamento do filho único, as suas proezas, as suas conquistas, a maravilha do despertar da inteligência, a identificação da personalidade, mas, sobretudo, da individualidade. E, de repente, Maria perguntou: e as crianças? Deveriam ter entre 3 e 4 anos. As crianças, elas olharam para a intimidade da sala, o quintal e saíram à rua. Nazaré é uma cidade na montanha. Então, chegando à rua, olharam em derredor e um pouco distante, entre as curvas montanhosas, viram os 2 meninos. João estava reclinado sobre o abismo. Deitara-se. Jesus estava de pé. Olhando-se, tinha-se a impressão de que um grande general estava mostrando o campo de batalha ao seu soldado fiel para as lutas do porvir. As 2 mulheres assustaram-se e, pé ante pé, acercaram-se das 2 crianças e, de improviso, abraçaram-nas. E Maria, ou Miriam, disse ao seu Yeshua, Jesus: meu filho, por que nos preocupas tanto? Ele olhou sorrindo para ela e respondeu: estava cuidando dos negócios de meu pai. Mas eu já te disse mais de uma vez que o teu pai é José. Ele não retrucou, sorriu. Um desses sorrisos infantis que parece estar dizendo: eu sei. E calam-se. Naquele momento, João e Iocanã levantou-se. As 2 mulheres abraçaram suas joias, acercaram-se da residência e prepararam-se para partir. Isabel era a prima de Maria. João era a prima em 2º grau de Jesus. Quando
Os dois, mãe e filho, e o marido, vão à rua, olham para trás, com uma ternura infinita. A casa, ali tendo à frente um pequeno jardim de rosas, parecia reacender a felicidade. Então João olha muito sério para Jesus e sorri. Este corresponde. Então Isabel pergunta: não queres vir conosco? E Jesus, muito sério, redargui: não, João irá primeiro. E olha para João profundamente. E João, como se tomasse a postura de um adulto responsável, corresponde a olhar, sorri e parte. Não mais teriam ensejo de ver-se. Crescem, João parte para o deserto. Vai procurar entre os povos vizinhos notícias a respeito de Deus. Em Massada, o grande monte que vai celebrizar Israel pela maior resistência ao conquistador, entre os anos 68 e 70, Massada, que é uma montanha num grande deserto de Judá, Massada, que se transforma no emblema da resistência, hospeda pessoas dedicadas a Deus. Houvera um dissídio do templo de Jerusalém e alguns sacerdotes afastaram-se para o deserto. Entre esses que vieram para Massada, João também hospedou-se no monastério imenso que estava em cima da rocha desafiadora. Ali viveu, passou a juventude, ali experimentou a luta da castidade, ali começou a venerar o Deus dos exércitos, o Deus dominador, a demonstrar que Israel um dia se libertaria do jugo, fosse qual fosse a nação dominadora. Nesse momento, eram os romanos. Adquiriu resistência e, parecendo ser o Messias, ele desce de Massada, atravessa as bordas do Mar Morto, e adentra-se pelas nascentes do Jordão, que produzem o imenso mar da Galileia. De repente se ouve, de boca em boca, a notícia de voz, uma voz que clama no deserto, fala sobre os dias do Senhor e com a austeridade de uma vida saudável, totalmente dedicada à busca da luz interior, esse homem, semidespido, tendo a nudez coberta por pele de animal, uma correia forte atada à cintura, as alparcas ou alpercatas próprias dos caminhantes do deserto, a cabeleira desgrenhada, a face assinalada pelo sol ardente que queimava, os olhos como duas estrelas. Ele dizia às multidões: ele virá, se é que já não está conosco. E quando ele vier, o lobo beberá na fonte ao lado do cordeiro. A paz entrará na intimidade dos lares, e as criaturas dar-se-ão as mãos, porque já se ouve dado os corações. Esta voz que clama no deserto e que preconiza arrependimento dos males praticados. E oração abala os quadrantes do pequeno país entre o mar, o deserto
e o imenso oceano. Fala-se de Iocanã, que canta as grandezas do reino dos céus. E quando lhe perguntam, tu és o Messias? Não. O Messias que já está convosco é tão grande que eu não sou digno de beijar-lhe os pés nas alpercatas andarilhas. Ele será bom como mel, nobre como a verdade e puro como a espada nua. A sua voz irá de recanto em recanto, falando de fraternidade, de misericórdia e de amor. Ele se imolará em benefício da humanidade de todos os tempos, dos tempos passados, dos tempos de hoje e dos tempos de amanhã. O seu olhar, no momento dessas exortações, parecia dispersar labaredas, as labaredas de fé. O seu rosto tornava-se nimbado de uma claridade estranha. Eu sou o anunciador, aquele que prepara os caminhos do Senhor. E ele cresce, e quando as multidões o cercam, envolvendo-o na perspectiva de salvar Israel, ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua para poder servir-lhe. Anos se passam e a voz que clama no deserto prossegue, prossegue, prossegue. Em Nazaré, o menino Jesus é o encanto da cidade. Todos o amam. A cabeleira encaracolada, a barba nascendo. Não se cortava a barba. Era uma característica nazarena. Nem tampouco os cabelos. Eram partidos ao meio e caíam em madeixas sobre os ombros. E a beleza que esplende na face do filho de Maria e de José, que houvera morrido faz pouco tempo, comove. Ele exercia a carpintaria. A casa era hexagonal, feita em grande parte da lava dos vulcões e de outras pedras. Na frente era o lugar do trabalho, no fundo, a residência. Uma residência modesta. Segundo os melhores historiadores, era a sala de refeições, de recepção, 2 quartos e nada mais. O quintal imenso. Mas a carpintaria na frente atraía uma clientela desde o tempo do patriarca. E o menino cresce. E certo dia, um sábado, a figura parecia estar totalmente moldada pelo grande oleiro, o Pai Celestial. Ele adentra-se na sinagoga com os demais filhos de José, porque da sua viuvez ele trazia para o matrimônio com Maria alguns filhos masculinos e femininos. E no instante em que se devia proceder ao estudo do pergaminho sorteado para aquele dia, exatamente ele se aproxima da grande tribuna e, tomando-lhe o pergaminho, ele o desenrola e começa a ler a profecia. A palavra é alcadorada, no silêncio sepulcral que se faz na pequena sala. A cidade inteira não tinha talvez 250 pessoas. Alguém se levanta, o semblante está contorcido, a voz roufanha, e grita, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és.
calma e docemente. Ele olha para aquele homem que interrompeu o seu verbo e diz com autoridade: cala-te, ainda não é chegado o meu momento. O homem senta-se e a interferência do espírito do mal, que o desejou embaraçar, projetado antes da hora para ter interrompida a sua missão, é rebatida pela autoridade do Filho de Deus. E quando ele termina, a sinagoga respira suavemente, expectativa, ansiedade e surpresa. O filho do carpinteiro também, era o enviado de Deus. Os seus irmãos invejosos pegam-no pelos braços, reprocham-lhe a conduta. Que desejas? Porque queres ser melhor do que nós? Porque falaste como falaste? E o levam à borda da montanha para tirá-lo ao abismo. Sempre haverá essa paixão da inveja egoística. Eles invejavam Jesus e desejavam eliminar-lhe a palavra canora e a missão sublime. Mas quando se predispõe ao gesto, Jesus sorri para ele, para o algoz e para os asseclas e desaparece das suas mãos. Nazaré nunca mais esquecerá esta ocorrência, porque naquela mesma manhã, no mar da Galileia, um mar que não é exatamente um mar, é um lago. Seus 16 quilômetros de comprimento e quase 12 de largura são a maior quantidade de água doce do reino de Israel. Quase 2.000 embarcações pesqueiras, assevera Scholem Asch, biógrafo israelita e de Jesus, dedicadas totalmente à pesca. Ali perto há uma cidadezinha chamada Betsaida, o que equivale a dizer Casa dos Pescadores. Um pouco mais para frente, Magdala. Um pouco mais para frente, Tiberíades. E um pouco mais, Cafarnaum. Em Cafarnaum, o comércio de peixes é muito grande. Há verdadeiros grupos que se unem para a pesca. Entre aqueles que comandavam outros, havia o homem maduro dos 40 anos, chamado Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Seu pai foi pescador. Seu avô foi pescador. Os ancestrais todos foram pescadores. E ele era um denodado e conhecido pescador. Próximo da sua casa havia a residência de Zebedeu. Zebedeu e a doce Salomé. Eles eram pais. 2 filhos homens. Um deles muito jovem. Chamava-se João. O outro menos jovem. Eram muito amigos de Simão, Bar, Jonas e do seu irmão André. Então todo mundo ali era todo mundo. E de repente, nessa praia ensolarada, aparece uma figura estranha que ninguém nunca tinha visto. Era Jesus, que se trasladara desde Nazaré, naquele momento fatal, e aparecera na praia ridente, onde ele faria mais ou menos seu quartel-general. Ele sorri, olha o mar, olha as barcas enfunadas, olha a multidão
Era uma cidade relativamente próspera. Era um lugar de vendedores e negociantes, uma encruzilhada de estradas para vários pontos. Então ali se encontravam lídios, persas, hebreus, naturalmente gregos. Havia um mesclado de raças que de toda parte afluía, quer fossem para o Oriente Médio, quer fosse para o Oriente Geral. E então este homem olha aquela multidão, a agazarra, os cantos dos pescadores consertando as redes, outros atirando-os ao mar, e se aproxima de uma barca. Um homem de tez queimada, de bíceps largos, era Simão Bar-Jonas. Olha para ele, curioso, parece que se conheciam. É provável até que se conhecessem em alguma negociação, em algum trabalho. E então, Jesus diz a Simão, Simão, eu venho buscar-te, deixa as redes e vem comigo pescar almas no mar da humanidade. O seu irmão, André, levanta-se e olha aquela figura que o esmaga de simpatia. E ouve o mesmo recado. Ele vai andando e Simão, como que hipnotizado, cobre as pegadas na areia da praia. Mais adiante estão os filhos de Zebedeu. E ele diz a mesma coisa. E o encantador João, ainda muito jovem, talvez, 16, 17 anos no máximo, assevera também Scholem Asch, era uma espécie de poeta. Ele se deitava na barca e dialogava com as estrelas nas noites sem luar. Ele falava a respeito de Deus com uma ternura imensa e falava das profecias. É dessa paisagem encantadora que Jesus o chama e chama também seu irmão para que façam parte do rebanho. E depois, a voz que clama no deserto estava atendendo ao seu ministério e batizando, simbolicamente lavando as pessoas das suas culpas, para que o homem velho, pecador, vulgar, pudesse nascer de novo. E então, olha, e na ribanceira do rio Jordão, ele vê descer um homem, acompanhado de outros homens, e vem na sua direção. Ele estremece. Ele era rude no sentido da convivência social. E o homem chega até ele e coloca-se na postura do batismo. Ele olha e pergunta: que queres? Que me batizes. Os dois primos se reencontram, mas são dois estranhos. São duas missões que se fundirão numa única. Então, João diz: não, tu é que me deves batizar. Ele meneia a cabeça e diz: cumpra a profecia que o Batista derramaria água do Jordão sobre a cabeça do enviado. E então João o batiza, e se ouve, se vê um fenômeno. Como nesses momentos mágicos de tempestade, as nuvens se adensam, elas formam paisagens estranhas e uma voz é ouvida naquele rincão. Este é o Filho bem-amado, sobre quem eu deposito a minha confiança. Era a voz do divino formulando a tarefa de Jesus. E dali ele parte
E a humanidade nunca mais foi a mesma. Meses depois, João manda 2 discípulos perguntarem se ele era o Messias, porque ele sabia que ia morrer e queria morrer tranquilo com a sua missão cumprida. Então Jesus aproximou-se de um cego, restituiu-lhe a visão. De um surdo mudo, e novamente lhe concedeu a arte de falar e a ciência de ouvir. Levantou paralítico, limpou a lepra de um corpo ulcerado e disse-lhes: voltai e dizei o que vistes. Para Jesus, palavras não eram suficientes, eram atos. E eles voltaram. Mas João estava no cárcere da Pérea, uma região meio deserta onde Herodes tinha um palácio. E na festa da noite, ele havia cedido a jovem Salomé que bailara para ele a dança dos 7 véus, terminando quase despida, quando ele lhe disse: pede-me o que quiseres. E sua mãe, que vivia maritalmente com o cunhado, e por isso era hostilizada pelos israelitas, e João condenava-lhe a conduta. Então, ela diz à filha de outro casamento: pede a cabeça do Batista, e eu te mandarei para Roma, para que possas viver e gozar. E a jovem Salomé pede-lhe. Então, naquela noite de trevas, no cárcere, João ora. Lá fora, nas muralhas, os 2 discípulos gritam: Iócana, Iócana, ele é o enviado de Deus. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos limpam-se. Ele é o enviado de Deus, mas o vento toma de suas vozes e canalizam pelo lado do palácio a fortaleza de pedra em que o condutor do povo se escondia covardemente. E então o algoz entra na cela. Olha aquele homem de barbas longas, aquele semblante duro. Ele se ajoelha. O alfanje brilha no ar. A cabeça tomba fora do corpo. Ele a coloca numa bandeja de prata. Entrega a Herodíades. Ela vai e dá à filha, que começa a bailar, e apresenta a cabeça de João ao homem que lhe havia prometido tudo. E ele, quando a vê, supersticioso, venal, começa a sentir-se mal, sai correndo. Mas João, o antigo Elias, que às margens do rio Quizon assassinara os adoradores do deus Baal pela espada, agora pela espada concluía a sua missão. E a voz do Rabi ganhou as fronteiras. Jesus sobe ao pequeno monte e a humanidade nunca mais será a mesma. Ele é tão extraordinário que o Senado norte-americano, fazendo uma análise da sua personalidade atual, há uns 30 anos, estabeleceu que o homem mais biografado do planeta havia sido Napoleão Bonaparte. A seu respeito, foram, até então, escritas 250 mil biografias. Mas Jesus ultrapassa-os e mais de 500 mil biografias. A respeito desse homem que, segundo Ernesto Renan, dividiu a história da humanidade. Um antes e um depois. Deste homem que elevou a criatura humana aos páramos do reino dos céus. Que lhes falou de brandura
quando os exércitos violentavam e destruíam. Que lhes falou de perdão quando a maldade sobrenadava no oceano das paixões inferiores. Que viveu o sentido de amor com os inimigos, chegando a perdoá-los, aos fariseus ignóbeis, aos saduceus ateus, aos adoradores de ídolos, aos romanos gentios e aos filhos eleitos de Israel. A figura de Jesus paira, soberana e transcendental, desde aqueles já 2000 anos longevos, e nos comove até hoje, nesta tremenda pandemia, é o nome mais evocado. Se examinarmos a internet, as redes sociais, através da internet, ficaremos comovidos de ver as palavras tradicionais, preces, orações, súplicas a Jesus, a Deus. Pode-se dizer que estes 2 anos, e talvez mais alguns, são da pandemia, mas são também da renovação da fé. Não vos deixarei órfãos. E agora, quando todos pensávamos que nos encontrávamos a sós, veio o Espiritismo trazendo de volta. Os imortais arrebentaram as tumbas e começaram a cantar a melodia gloriosa da imortalidade. Essa foi a tarefa de Jesus, o Filho excelente de Deus. Não apenas de curar corpos, de pôr remendos de pano novo em tecido gasto, no qual o rombo será maior, ou de colocar o vinho bom em vasilhames imundos para que o vinho se avinagre. Ele veio para que tivéssemos a plenitude. Veio curar almas doentes, para que não mais fossem afetadas pelo morbo da sua desgraça interior. Então, este homem incomum, hoje, quando as grandes dores tomam conta da terra, e o seu nome estava vilipendiado, não há muito, nós acompanhamos na imprensa as reações do materialismo, do deboche, do descrédito e dos gozadores do prazer de nada tentarem ridicularizá-lo, a sua mãe, a sua família espiritual. Quando vimos as expressões mais baixas da denominada arte primitiva, caricaturando a figura dúlcida do carpinteiro de Nazaré. Quando vimos almas atormentadas formarem esquadrões de destruição, ainda recentemente na Venezuela, quando destruíram uma igreja pelo prazer mórbido dos tormentos interiores. No Chile, arrebentaram-se as estátuas comemorativas, representativas dos deuses de uma religião, ou de um deus da sua religião. Quando vimos o atrevimento a arrebentar todas as linhas dos direitos humanos, lavrados em sangue durante a Revolução Francesa, os direitos da mulher, não para degradação moral, a mulher objeto, a mulher sensual, a mulher mecânica da busca do prazer, do dinheiro, não, mas das mulheres gloriosas, as mães, as mulheres que dignificam a humanidade, as mulheres que trabalham ao lado do homem em igualdade de condições para uma sociedade feliz. Essas mulheres que fazem lembrar-nos Cornélia, a mãe dos Gracos de Roma. Aonde estão tuas joias, Cornélia?
perguntaram às patrícias ricas, e ela, que era uma patrícia pobre, porque seu marido morreu no exílio, abraçou os 2 filhos e disse: aqui estão as minhas joias. Dessas mulheres extraordinárias, que são o estímulo e a vida do homem. O homem dotado de força, a mulher de ternura, sensibilidade e também força, porque não é característica apenas do hormônio masculino a coragem, a fé, a altivez, é do caráter, cada uma desses valores. Todos esses sentimentos mesclados ao mais sublime, o da maternidade. Dissemos algures que metade das criaturas humanas é constituído por mulheres e a outra metade pelos seus filhos, que somos nós. Então Jesus agora é exaltado e em Israel, nestes últimos dias, fez-se uma enquete para saber se qual era a música mais ouvida pela humanidade devorada pelo caos do Covid. E, para surpresa geral, a música mais ouvida é a Ave Maria, a exaltação da mulher, a exaltação da mãe do carpinteiro. Quando na cruz, a multidão, a figura daquela mulher crucificada na dor, de Maria Madalena ao seu lado, de Maria de Jerusalém, sua irmã, também ao lado, e ela está por desmaiar e grita: meu filho, que te fizeram os homens? Que coragem! Entre inimigos no Gólgota, o Monte da Caveira, ela grita, pergunta-lhe, e ele, com a cabeça reclinada, o odor da morte já paralisando as palpitações cardíacas, ergue essa cabeça dorida e diz com a voz cansada: mulher, olha para ela, eis aí teu filho. João, que a abraçava, que a trouxe da casa de Maria de Jerusalém para que ela visse o holocausto. E ante a surpresa do rapaz, ele diz, olhando nos seus olhos: filho, eis aí tua mãe. Nos oferece Maria como a mãe santíssima da humanidade. Elabora o Espírito Humberto de Campos em A Boa Nova de Francisco Cândido Xavier. A mãe santíssima. E eu argumento, naquele momento, os vínculos de Jesus são só espirituais conosco. Ele nos chama de irmãos, a sua é a nossa mãe. E a mim me impressiona que ele não diz mãe, mulher. E não diz a João pelo nome, filho, eis aí tua mãe. É a consagração da fraternidade universal antes da morte. A cabeça pende depois das palavras cabalísticas do fim. E agora tudo são saudades. As parábolas voam nos ares do mundo através dos séculos. Os 7 apelos: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a porta. Todas as possibilidades, e não vos deixarei órfãos. Ele volta no terceiro amanhecer. Hoje, sexta-feira, as suas pálpebras, antes da hora terceira, cerram-se. Mas na madrugada de domingo, ao sol radioso, entre as rosas de José de Arimateia,
naquele monte que parece uma caveira, antes fora dos muros da cidade. As mulheres vão com Pedro e João e o sepulcro está aberto. A mó dos moinhos que veda a entrada. A sepultura era de duas faces. A primeira saleta e a segunda saleta, onde ficava de pé ou deitado aquele que estava sendo inumado. A pedra está revolvida. Os panos estão lá embaixo. Aquele lenço que prende o queixo à cabeça. O chamado manto sagrado de Turim. Verdade ou não, discute-se há mais de 10 mil anos a respeito da sua autenticidade, há mais de 2 mil anos a respeito da sua autenticidade. Então, é muito curioso, e ela sai, e fica apenas Maria chorando. Roubaram o cadáver. Herodes Antipas mandaram os soldados tirá-lo do túmulo, porque ele havia prometido voltar. Mas os soldados não viram nada. Haviam dormido. E ele ressuscitou. A glória da morte é a ressurreição. Ressuscita e aparece aos seus. Vem, Tomé, toca. Aqui a ferida, toca. E o descrente com a mão trêmula. E ele diz, sou eu. Este é o Jesus. Não é mais o Jesus da cruz. É o Jesus da vida eterna. É o Jesus que faz lembrar a grande figura de Circe, da mitologia grega, que renasce das cinzas. Ele não estará mais plantado na cruz que a nossa ingratidão elaborou. Ele está tentando invadir o nosso coração. Ele está procurando o agasalho nas fibras íntimas da nossa vida. O reino de Deus está dentro de vós. Eu venho em nome daquele que me enviou, para que tenhais vida, e vida em abundância. Então ele volta naquela manhã e o Espiritismo trazendo-o até nós, trazendo seus mensageiros, este exército de anjos e arcanjos, como assevera o Evangelho segundo o Espiritismo no prefácio, descem sobre a terra e agora, na grande noite dos nossos expurgos, Jesus é o companheiro. Eu me recordo daqueles 2 homens que caminhavam na direção de Emaús e ele aparece tão inesperadamente, tão estranhamente. O que vindes conversando? Não sabeis? E depois ele se apresenta, aquele que diz que aparecerá a eles na Galileia. E quase 500 pessoas se reúnem à borda do mar para que João lhes diga as últimas palavras. E quando o discípulo amado se ergue para contar a glória da ressurreição, no crepúsculo ele aparece, nimbado de claridades celestiais. Todos se extasiam. João emudece. E ele fala, eis que vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Ide e pregai. As serpentes terão a cabeça pisada. Os demônios serão expulsos. O mal será vencido. Ide e pregai. Estarei convosco até a consumação dos séculos.
As lágrimas aljofravam todos os olhos. A tarde musicava, não uma sinfonia patética, mas me faz lembrar a nona sinfonia de Beethoven, a parte da alegria, a exaltação, a ode, a alegria que Beethoven coloca. Parece que a natureza transpirava bênçãos. E a figura inolvidável deste amor não amado ascendia em direção às nuvens, mãos distendidas, abençoando-nos. Hoje, tão longe no tempo, tão perto na emoção, Jesus. Se você não acredita no Jesus bíblico, acredite no Jesus filósofo. Se você não aceita o Jesus da ressurreição pela sua formação materialista, não olvide o Jesus homem que enfrentou a ignorância, a estultícia, o poder e não temeu, não recuou, permanecendo integérrimo conforme Filho de Deus. E, se possível, o que é possível, vá no seu encalço. Ele está nos esperando. Jesus, o doce amigo de todos nós, nas tuas mãos, abençoadas, nós entregamos as nossas vidas. E cantemos como os mártires de Roma, Ave Cristo, aqueles que temos a honra de amar-te e servir-te, te saudamos e homenageamos.